O inverno chegou, muito frio, temperaturas baixas e aí vem uma dúvida, né? Como manter saudáveis as plantas e jardins? Como cuidar nesta época, né? Pouca ou muita água? Tem cuidados específicos? E tem espécies que vivem melhores nessas condições? Bom, a Tayla Ramos foi até o Ceasa e tem todas as informações, então seja bem-vinda e boa tarde, Tayla. Olá, Gabriel, para você, para todos que acompanham o Câmara Notícia. Pois é, o inverno chegou, muito frio aqui na região nesta semana. Tá um inverno diferente, né? Mais úmido, com mais chuva. E nessa época muita gente fica em dúvida como cuidar das plantas da forma correta. A gente está aqui agora no Mercado de Flores de Campinas para trazer dicas sobre o assunto. Vou conversar agora com a Elizabeth Victor, ela que é permissionária do Mercado de Flores da Ceasa aqui de Campinas. Elizabeth, muito obrigada por falar conosco. O que acontece aí com a maioria das plantas nesse período de inverno? Oi, olá. Então, as plantas agora, todas elas estão assim, com metabolismo bem mais lento, então tipo uma dormência. Então nós vamos tomar cuidado com a rega, então não vamos regar com intensidade, né? Muito cuidado. E a adubação também, adubação bem leve. E se você tiver alguma dúvida, que a maioria da dúvida é com a regra dela, né? A rega, desculpa. Então você só tocar na terra, sentir. Se ela estiver seca, molha. Se não, espera. Sempre deixando a terra secar para depois molhar. E assim elas vão se desenvolver, vão passar por essa fase que é mais de dormência delas para chegar na primavera e desabrocharem. Esse inverno ele está diferente, né? Como eu comentei no início, mais chuvoso, mais úmido. Normalmente a gente tem um inverno mais seco, né? Então isso também muda um pouquinho essa forma de cuidado das plantas durante o inverno. Exatamente. Como já está mais úmido, por isso prestar atenção na quantidade de água que colocar. E as espécies mais sensíveis que estão no externo, você pode trazer elas para o interno para proteger um pouco mais, que a gente está vendo que está bem mais rigoroso esse inverno. E aí, quais são essas espécies mais sensíveis ao frio? Olha, geralmente são os filodendros, principalmente as alocáceas, as colocáceas, que sentem mais o inverno. As outras, elas passam normalmente se você cuidar e evitar os excessos. O que acontece, né, com a planta se houver ali uma rega excessiva, né, durante esse período? Se você exagerar na água, o que vai acontecer? As raízes delas não vão respirar, então vai levar a um apodrecimento. Então você pode perder a sua planta. Então é melhor você evitar o excesso de água, porque a planta ela demonstra quando ela está com sede, que ela fica com aquele aspecto tristonho, as folhas caídas. Aí você repõe água. Se não, deixa ela que ela está bem. Agora, essa frequência, né, de regar ou não a planta, ela depende muito da espécie. Como é que quem nos assiste consegue identificar ali se é o momento certo para rega ou não? Não, é o que eu te falei. Ela vai demonstrar para você. Vai depender muito do tamanho de vaso. Lógico, vasos pequenos têm menos terra, então a terra vai secar mais rápido, então a gente repõe a água. Mas qualquer dúvida é só consultar a terra que está ali. A planta ela sempre vai te dizer, estou com dúvida, eu enfio o dedo na terra e vejo a umidade que está. Porque sempre em cima do vaso vai parecer que ela está seca, mas mais para o fundo do vaso tem água. Bom, e além da rega excessiva, quais são outros erros muito comuns aí nesse cuidado com as plantas durante o inverno? Durante o inverno é o excesso de adubo. Porque assim, é como nós, à noite a gente não se alimenta, né? Que a gente já tem uma reserva que nos mantém à noite. É a mesma coisa para as plantas. Você põe pouquíssimo adubo ou de repente nem põe, espera passar essa fase e depois você entra com uma adubação de florada e aí você consulta o seu agrônomo de confiança e repõe esses adubos que para a planta vai estar tudo bem. É como se as plantas estivessem ali hibernando, é isso? Exatamente, dormindo. E o metabolismo baixa bastante, então elas têm a reserva delas. E como você cuidou bem do solo dela no outono, então ela tem a reserva que ela precisa para passar por essa fase. Agora, para quem quiser aí deixar o jardim mais bonito nessa época do ano, em que muitas plantas estão aí nesse período, né, de descanso, quais são as opções para inverno, né, de plantas que gostam mais do frio, que tem inclusive uma florada nessa época? Olha, então, essa época nós vamos ter os espetáculos de todos os ipês, né, que você vai estar vendo pela cidade floridos. Aí vai ter as hortênsias, as aleias, as hortênsias também.
manacá da serra, são bastante espécies. As lavandas estão floridas, até os alecrins estão soltando flores agora. Essas plantas todas são fáceis de ter e cuidar em casa? Como é que é esse cuidado com elas? O cuidado delas são bem simples. E para você conseguir, só vir aqui um mercado de flores que você vai ter todas elas aqui e o pessoal daqui vai te dar todas as dicas para você manter essas plantas bonitas durante essa fase do inverno. Para quem mora em apartamento, né, quais são os cuidados especiais aí para as plantas que são cultivadas ali nesse espaço, normalmente com menos iluminação, né? Tem algum cuidado diferente também nessa época de inverno? Essas que eu acabei de citar agora, elas são para ambiente externo, né? Mas as de ambiente interno é exatamente o que eu falei anteriormente. Cuidar de uma adubação bem leve e rega só se houver necessidade mesmo. Se você vê que esse substrato está seco, aí você repõe. Se não, é só esperar o inverno passar, vai regando com moderação, que logo passa e tudo volta ao normal. Você comentou que tem algumas espécies aí que gostam mais do inverno, né? Além dos ipês, outras plantas também que aí dá para ter em casa, né? Aumenta a procura por essas plantas nessa época do ano? Quais são mais procuradas aqui no mercado de flores nessa época de inverno? As hortênsias, porque elas florem mais agora, naturalmente, né? Lógico que a gente tem estufa que faz com que elas florem antes dessa época. Mas hortênsia, manacá da serra, as quaresmeiras também estão floridas agora. Então são essas espécies que você vê no inverno com flores. São as preferidas aí dos consumidores aqui do mercado de flores. Exatamente, porque está na florada, né? E a flor sempre, a cor traz bastante energia para nós. Elizabeth, para fechar, uma dica aí para quem nos assiste, né? Quais são os sinais que uma plantinha está sofrendo nessa época de frio ou que está recebendo ali um cuidado inadequado para que o pessoal fique atento, mude aí os cuidados? Olha, ela começa a derrubar folhas, algumas folhas ela parece uma podridão, vai ficando escura, ou a planta mesmo, às vezes por a pessoa querer ajudar a planta e colocar mais água, ela vai apodrecer o sistema radicular dela e aí você vai ter que tirar toda a terra, vai ter um cuidado mais extremo, ou mesmo ela morrer, né? Porque não respira a raiz. Então tem que tomar muito cuidado sempre com excesso de água. Certo, muito obrigada pelas informações. Conversamos então com a Elizabeth Victor, ela que é permissionária do Mercado de Flores da Ceasa aqui em Campinas, cheio então de flores muito bonitas também nesse inverno. São aquelas que gostam mais dessa época, né, Gabriel? Eu volto com você aí no estúdio. Tá certo, muito obrigado, Tayla Ramos, e também a Elizabeth Victor, que é permissionária do Mercado de Flores da Ceasa Campinas, por todas essas informações. Bom, olha só, a reunião da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos discutiu o marco legal do transporte público. Tivemos a participação de quase 20 prefeitos, 38 cidades representadas e 11 estados de todo o Brasil representados aqui nesse encontro. A reforma tributária foi extremamente discutida, principalmente os impactos nas finanças dos municípios com a implementação da reforma e as necessidades, as ações administrativas, de sistemas e até de aprovações de leis que as cidades têm que fazer com a aprovação da reforma tributária. Importante para que as cidades possam garantir o financiamento, garantir recursos para a execução das suas políticas públicas. Em relação ao marco legal, a Frente Nacional de Prefeitos repudia, lamenta os vetos pelo governo federal, pela presidência da República, no projeto de lei aprovado no Congresso Nacional, que é o Marco Legal do Transporte Público. Esse projeto previa destinação de recursos da CID, a contribuição dos combustíveis, para financiamento do transporte público nas grandes e médias cidades do Brasil. Esse foi um dos itens vetados, além de outros itens. A Frente Nacional, além de repudiar e lamentar, vai trabalhar junto ao Congresso Nacional para a derrubada da maioria desses vetos e garantir a participação do governo federal no custeio, no financiamento do transporte público nas grandes cidades. Hoje só fica por conta dos municípios.